Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Aqui quem vos fala é o Davi. E meus irmãos, trazendo aqui um tema bem antigo do nosso canal, um dos primeiros vídeos que eu fiz na época que caiu o avião de Eduardo Campos, e analisando uma série de coisas que foram feitas, principalmente atitudes suspeitas de várias autoridades, inclusive fora do país, literalmente, pessoas perguntando: olha, o que é que vocês têm a ver com isso? Por que é que vocês vão gastar dinheiro dos nossos impostos para investigar uma coisa que aconteceu lá no Brasil e não nos diz respeito? Nós lamentamos, mas não tem nada a ver conosco. Mas a desculpa era para ajudar, né, para esclarecer as coisas. E para mim não fazia sentido aquela queda de Eduardo Campos. Nós fizemos um vídeo com detalhes do acontecimento, com coisas estranhas como a desistência da Marina Silva de última hora, que ela deveria estar naquele voo. Mas alguém disse: Marina, não, eu preciso de você para resolver um outro assunto aqui. E a Marina não foi, né? Marina, essa que tá aí, acho que agora no meio ambiente, né? Parece a vovó Zilda. Pra mim, a queda do avião de Eduardo Campos, ela cheirou tão mal como aquela outra queda de um juiz do Supremo, que eu também fiz vídeo, né? Do Teório Zavascki. E eu não inventei nenhuma teoria da conspiração, porque eu não faço isso aqui. A gente fala de fatos. Se às vezes soa a conspiração, passa-se alguns anos e realmente acontece. E eu fiz um vídeo baseado nas denúncias, inclusive coloquei a denúncia do próprio filho do Teório Zavascki, que dizia que para ele, o que aconteceu com o pai dele não foi um acidente, né? Engraçado que o super-herói do Brasil, né, o Todo-Poderoso, entrou na vaga dele. Para mim, muitas coisas precisavam ser esclarecidas e a gente fazia um levantamento disso. Veja que não é de hoje, né? Não é contra ministro A, contra partido A. A gente analisa os problemas que a nação tem. E aí, meus irmãos, vídeos que estouraram, né, já naquela época eles foram censurados. Uma época que o YouTube pensava diferente. O maior desafio na época, claro, para as pessoas que falavam de assuntos normais, era que o vídeo tivesse engajamento, ou seja, vocês interagissem comentando, compartilhando, deixando o like, e minutos assistidos. Teve isso, teu vídeo bombava. Teu único desafio, propriamente dizendo, era agradar o público. Não mentir, claro, né? Não trazer fatos irreais, isso nunca pôde, e portanto que não infringisse a lei, estava valendo. Hoje não é assim, né? Mas mesmo naquela época, para nós as regras sempre foram mais difíceis. Mesmo esses vídeos baseados em denúncias, inclusive um que nós fizemos depois do Clodovil, o primeiro que a gente fez de Clodovil, né? A realidade por trás do mito, esse era o principal quadro do canal. Muitos que entram agora pensam que é o quadro Senhores do Mundo, mas nunca foi. O quadro principal do canal era a verdade por trás do mito, né? Nesse quadro a gente fez dois de Clodovil. O primeiro, censurado rapidamente, colocando detalhes de como ele foi encontrado, o que aconteceu com ele e por que a narrativa oficial não batia. Depois passou-se alguns anos e apareceu uma empregada também de Clodovil, uma empregada doméstica, e ela afirmou com todas as palavras que não foi um acidente que aconteceu com ele. Alguém ceifou-lhe a vida, né? Na visão dela. Esta mulher que vocês vão ver agora afirma que Clodovil pode sim ter sido assassinado. E isso batia com a análise que a gente tinha feito dos fatos. Não fazia sentido muitos fatos, a não ser com essa explicação. Esse vídeo também saiu do ar. Eu espero sinceramente que esse não saia. E já peço a você que compartilhe, reposte no teu canal. Fique à vontade, irmão. Qualquer conteúdo aqui eu libero, para que a informação não se perca. A matéria saiu agora na revista Oeste. Ela foi me enviada pelo nosso querido irmão Erijânio Silva. Fica um abraço forte aqui pro nosso guerreiro. Muito obrigado, irmão. E tá aqui, ó, revista Oeste. Irmão de Eduardo Campos rompe o silêncio e fala, né, disso aqui, ó: ceifamento do ex-governador. Vou colocar essa palavra no lugar dessa aí que você tá vendo. Em vez de falar né, eu vou falar ceifado. Advogado anunciou ainda pedido de reabertura do inquérito. Essa é uma matéria muito recente, de 26 de julho de 2023, tantos anos depois. E aí eu pergunto, quando vão reconhecer, né, o trabalho que a gente faz aqui? Porque você não vê ninguém reconhecer. A não ser os poucos inscritos desse canal, fora você não vê ninguém, né, dar os créditos devidos que nós merecíamos. Afinal de contas, meus irmãos, os vídeos que a gente faz aqui é com as dicas da nossa comunidade. Cada um de vocês faz parte do conteúdo, mas você vê que fora daqui não reconhecem. Ao contrário, ficam até aborrecidos, porque vê a gente acertando tanto, e eles, né, YouTube Steams, falando tanta bobagem,
e metendo os burros na água sempre. Aí diz, esse cara pequenininho aí, quem é esse cara? Quem é essa comunidade minúscula? Mas isso vem do Criador, meus irmãos, sempre foi assim. Ele pegava o mais humilde dos humildes e levantava. Não no aspecto que o homem acha que é vitória, riqueza, né? Poder. Não. Você vê os apóstolos, eram pobres e continuaram pobres. Mas a grandeza das palavras deles estão até hoje. Nós repetimos até hoje, porque elas vinham do Criador. Então não é que a gente seja apóstolo aqui, mas muitas verdades nos é revelada através do próprio Criador, que age através das pessoas, da natureza, de nós mesmos. Então, tá aqui, meus irmãos, uma coisa que a gente falou no comecinho do nosso canal, no primeiro ano de canal, em 2014, né? Vem agora se comprovando que não era teoria da conspiração. Vamos lá, irmão do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O advogado Antônio Campos disse que o político pode ter sido ceifado. Antônio anunciou ainda um pedido de reabertura do inquérito do caso. Em 13 de agosto de 2014, olha a data, 13 de agosto, né? O 13 você sabe que ele é um número cabalístico. Não é à toa que um certo partido também usa aqui. É um número ligado ao mal, diretamente. Então 13 de agosto, mês do desgosto, mês que eu não gosto, já disse pra vocês. Davi, você é supersticioso. Tem mês, tem dias, tem semanas que tem uma carga mais negativa do que outros, é fato. Se você não acredita, respeita. Mas não é à toa que a gente tem que reforçar a nossa armadura com Deus. Não é à toa, meus irmãos. O avião com Eduardo, então candidato do PSB à presidência, caiu em Santos e ceifou os 7 tripulantes da aeronave. O Brasil precisa saber a causa do acidente, se teve conotação política e se existe a real possibilidade de Eduardo Campos ter sido ceifado, disse o advogado em entrevista ao jornal Folha de Pernambuco. Foi publicado na quarta-feira, 26 de julho de 2023. Antônio ainda divulgou uma nota em que ressalta que o relatório do inquérito policial sobre o falecimento do irmão foi inconclusivo. Portanto, vai entrar com um pedido de reabertura de investigação no próximo dia 13, data do falecimento do ex-governador. Estaremos no próximo dia 13 de agosto, quando completam 9 anos do falecimento do ex-governador Eduardo Campos, meu único irmão, solicitando a reabertura do inquérito policial que investigou o falecimento do ex-governador e outros companheiros cujo relatório do inquérito policial foi inconclusivo, trazendo provas novas, como também mostrando as deficiências do inquérito policial anterior e do CENIPA, conforme permite a legislação penal, diz o documento. O falecimento do ex-governador mudou o xadrez político em 2014. O avião com Campos, que cumpriria a agenda de campanha em Santos, saiu do aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro, em direção ao Guarujá. De acordo com a aeronáutica, a aeronave arremeteu quando se preparava para o pouso por causa de seu mau tempo. Em virtude do acidente, Marina Silva, que era candidata a vice-presidente de Eduardo, passou a ser a cabeça de chapa, né? Aí encerra a matéria. Falar dessas coisas realmente é muito complicado, família. E eu não vou trazer de volta, né, os vídeos, que eu não posso, literalmente. Se naquela época eu já fui censurado quando nem existiam essas regras, imagine hoje. Mas talvez vocês encontrem, talvez algum inscrito aí tenha colocado, né? Nós mostramos depoimento de pessoas, de testemunhas que estavam lá, né? E viram e ouviram um comportamento estranho da aeronave, que não batia com o que a mídia estava falando, com o que os relatórios estavam dizendo. E eu dizia, gente, esses políticos vivem o tempo todo no ar. Praticamente o meio de transporte desses caras é esse. E justamente em um momento crucial que poderia ter mudado tudo. E eu digo isso porque a Dilma venceu, né, aquela eleição, que foi muito disputada, com 51,64% dos votos contra 48,36% dos votos de Aécio. Quer dizer, eu particularmente não creio que Eduardo Campos teria menos votos do que Aécio Neves. Você entende, meu irmão, meu raciocínio? Ou seja, eu estou dizendo em outras palavras que caso não tivesse acontecido essa fatalidade, entre aspas, dificilmente a Dilma teria sido eleita naquele ano. Até porque, analisando hoje a situação do meu estado, eu sou pernambucano, moro aqui, posso falar, o Pernambuco de Eduardo Campos era muito melhor do que o de hoje. É um dos pontos a se ver. Talvez nem o próprio Lula tivesse chegado se Eduardo Campos tivesse sido eleito naquela época. A história da política poderia ter mudado. Mas o cara era esse político
extraordinário, Davi, aí a gente não tem como saber se o cara ia se vender e tal. Quantas boas propostas a gente já ouviu e chega lá, o próprio Bolsonaro mesmo. Depois eu vou trazer aqui, inclusive, algumas das entrevistas que ele deu e as propostas e como o cara entendia o real problema da nação. É de arrepiar, família, é de arrepiar. Mas chega lá, faz diferente. O próprio Lula também, na primeira vez que ele se elegeu, o discurso dele era contra os bancos. E ele foi o cara que mais endividou a nação e que os bancos tiveram os maiores lucros. Não teve presidente até hoje que os bancos lucraram mais do que do governo Lula. E ele era o cara contra banco. Se elegeu com esse discurso. Então são incoerências que você sabe que vai acontecer com qualquer um que não usa cinto nas calças. Ela vai cair. Ou o cara tem realmente caráter, palavra. Por isso aqui Enéas não podia ter chegado. Não posso esquecer de falar, né? E talvez Eduardo Campos tivesse um pouco dessa fibra também. Talvez, tô colocando assim. Então, meus irmãos, eu fiz mais esse vídeo não para informar vocês de fato, mas para lembrar, né, que uma coisa que a gente já disse do nosso primeiro ano de canal, hoje começa a pelo menos virar um pedido de investigação. Porque quando eu fiz o vídeo, repito, ele foi tirado do ar, ele foi censurado, porque as informações eram perigosas. E agora essas informações perigosas, que muitos chamam de conspiração, tá aí, né, se tornando um fato. E eu pergunto, cadê o reconhecimento pelo trabalho desafiando praticamente tudo e todos, né? Não tem. E é por isso mesmo que eu agradeço a cada um de vocês, meus irmãos, que estão aí no canal, às vezes concordando, às vezes não, mas a gente tá junto porque o ideal nosso é despertar sempre mais um. E é graças a isso que eu vou tocando o canal aqui, meus irmãos. Então, fica aí a informação, né? A suspeita agora começa a realmente tomar forma. E, sinceramente, o que é que eu digo pra vocês? Eu não confio, família, numa investigação. Vendo como as coisas estão hoje, eu vou fazer outro vídeo comentando um outro caso, né? Que não fique parecendo que a gente tá acusando alguém. Mas as nossas instituições sérias, né? Que levaram anos e anos, décadas, para terem a credibilidade com o povo que tem hoje, está sendo destruída, né? Pelo capricho de alguns homens. Então, eu não confio, né? Ainda mais se a mínima das mínimas, 0,00,1% de chance, né, de justamente pessoas interessadas no sistema como ele está e que hoje estão em cadeiras de poder estarem envolvidas nisso. Então eu acho que se você me mandasse descobrir alguma coisa sobre mim mesmo que fosse contra os meus interesses, eu faria. Essa é a pergunta que eu faço, meus irmãos. Mais uma vez, não estamos acusando ninguém, né? Só pensando um pouquinho alto. E eu deixo isso aí com você, meus irmãos. O que é que você acha que aconteceu com aquele avião? Foi um simples acidente que pode acontecer mesmo, afinal é uma máquina criada por homens, apesar de haver ali várias tecnologias para que você possa contornar aquilo, né? E nada deu certo, foi uma falha múltipla de várias coisas, ou tem caroço nesse angu. Deixa aí, meus queridos irmãos, fiquem com Deus, prefiro parar por aqui. Um abraço e fui!